Para mim foi muito divertido quando o Edson me deu esse tema. E por que isso? Eu dou aula há 41 anos e esse período todo eu já pude refletir bastante sobre as questões que envolvem a educação. Mas quando nós falamos sobre a educação do ponto de vista espírita, esses 41 anos não servem de nada, porque quando falamos de educação do espírito, nós estamos buscando uma outra ideia, uma outra dimensão, um outro conceito. Então é importante que a gente se permita pensar de uma maneira diferente, buscando uma amplidão de pensamentos, de conceitos e ideias, mas que não podem estar deslocados do que a gente vive no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala sobre essa questão da educação do espírito, na questão da infância, nós temos que buscar entender o que é infância. Quando a gente tenta pegar o conceito de infância por diferentes pensadores, cada um vai ter uma ideia diferente. Então, onde que nós vamos ter um conceito de infância que agrade a todas as pessoas? O Brasil ele é contemplado com uma lei que tem essa preocupação com a infância e com a juventude, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aqui na cidade nós tivemos durante muitos anos a querida doutora Inês, que era uma representante fiel desses conceitos de defesa da causa da infância e da juventude. E como voluntário lá no fórum com ela, nós aprendíamos que era possível ter, dentro da visão humana, uma prática espiritual, onde a gente pegava os jovens infratores que haviam cometido equívocos na condução da sua vida por estímulos equivocados que foram dados a eles, e a gente, além de fazer o trabalho necessário para a recondução desse jovem a uma questão do seu dia a dia, também fazíamos algo que fosse além. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 2, ele coloca isso que é muito importante para a gente, porque vai definir o nosso campo de diálogo, vai definir a nossa conversa. E um detalhe, o palestrante é uma coisa que é muito pesada, né? Eu sou um conversador, eu gosto de conversar sobre doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela se baseia no diálogo. Kardec dialogou com os espíritos, então essa é a base da doutrina espírita, um diálogo. Kardec é um grande dialogador e todos nós devemos fazer isso. Então nós temos aí o artigo 2 do Estatuto da Criança e do Adolescente, comumente chamado ECA, ele coloca: considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. E o interessante é que ele fala pessoa até 12 anos. Ele não coloca uma outra classificação, uma outra característica. O legislador, quando foi criada a lei, ele já disse que aquele indivíduo ele é uma pessoa. E é uma pessoa que tem por mérito o exercício de algumas das suas ações e a sociedade como um todo devendo protegê-la. Então, ela é uma pessoa de até 12 anos de idade incompleto. 11 meses, 29 dias, 23 horas. Até virar esse relógio, ela é criança. Depois, então, ela entra na condição de adolescente, que vai até os 18 anos de idade. Em algumas situações, a lei expande esse limite de 18 para 21, e hoje em dia os estudos da psicologia estendem até os 25 anos o conceito de adolescência tardia. Então, nós temos toda uma medida de proteção que vai desde o momento em que a criança nasce até o momento em que ela faz 18 anos. E temos a lei do nasciturno, que propõe medidas protetivas, inclusive para a criança que está na gestação. Ou seja, o Brasil ele consegue, apesar das múltiplas loucuras que como país nós vivemos, ele consegue ter uma visão muito ampla do respeito à dignidade e da possibilidade de nós garantirmos a todos esse direito à vida. Ou seja, essa lei, ela contempla, então, que pessoas numa condição especial de crescimento são protegidas por lei. Mas aí vem a pergunta: qual é a relação disso com a doutrina espírita?
Afinal, nós estamos aqui para buscarmos uma visão espírita sobre a educação do espírito, mas a educação do espírito na condição específica da infância. O que isso tem a ver, afinal, com a gente? Simples. No Consolador, na pergunta 109, a resposta que é dada por Emmanuel é essa: até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Então, contempla aquele período que vai até os 12 anos incompletos, que é o tempo da infância, o tempo da criança. Os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito ao seu mundo orgânico material. Ou seja, na medida que o espírito reencarnado ele vai entrando na fase da adolescência, ele vai assumindo mais as condições de gerenciar do seu corpo, mas não é essa a questão. Todos nós sabemos que quando a gente reencarna, a gente passa por um suave esquecimento. E esse esquecimento tem por objetivo realizar o quê? Quebrar as ideias de conceitos e preconceitos que a gente teria contra aquela criança que está ali acabando de nascer. Se a gente olhasse para aquela criança e visse alguém do passado com que nós tivemos alguma discussão, algum entrevero, alguma coisa mais difícil, nós teríamos dificuldades em amar aquela pessoa. E aquela pessoa também teria dificuldade em nos amar. Na medida, então, que as pessoas, ao reencarnar, passam por esse suave esquecimento, veja bem, suave esquecimento não é passar uma borracha no passado, não é isso. O suave esquecimento é coloca um pouco de lado isso, até que depois, quando todo mundo já teve a chance de descobrir que é legal se amar, a gente possa voltar aos problemas e às dificuldades, mas aí eu já tenho a chancela do amor que vai fazer com que eu olhe para aquele antigo algoz, hoje, na figura de um pai, na figura de uma filha, na figura de um neto, de uma pessoa querida das nossas relações, aí eu vou pensar, será que vai valer a pena odiar essa pessoa que eu aprendi a amar tanto? E é interessante porque quando a gente tem essa possibilidade de ter o esquecimento, isso faz com que a gente pense que o perdão ele se inicia não pelo esquecimento, mas pela desvalorização da dor, porque é o que acontece. Reencarnamos, aquele sentimento que fica ali turbilhonando no nosso coração, fica colocado de lado, a gente aprende a amar, a gente aprende a ter carinho, a gente vê as fotos, a gente olha aquelas imagens, vê aquelas pessoas tão queridas, e aí, quando vamos entrando na adolescência, a gente começa por uma natural condição, que a psicologia humana nos explica, que o adolescente ele precisa se individualizar para que ele possa continuar o seu crescimento. Quando a gente vê, então, o adolescente, às vezes, sendo uma pessoa tão diferente da pessoa que nós vimos crescer, mas veja bem, ele não é tão diferente da pessoa que nós vimos crescer. Ele sempre teve aquelas características, só que elas estavam suavizadas pelo jeito carinhoso, infantil e delicado que as crianças têm. Isso é muito interessante para que a gente também não fique pensando que a fase da adolescência é a fase demoníaca das relações entre pais e filhos, porque não é. Simplesmente é a fase em que, na medida em que ele passou a ter maior integração com seu corpo, os obstáculos que faziam com que o acesso às antigas memórias fossem sendo superados, ele começa a ter, então, a senhorar-se das suas condições pessoais de afeto, de carinho, de maneirismo. Então, aquela pessoa que era tão bacaninha, um bebezinho tão fofinho, começa a virar um adolescente espinhento, começa a virar uma adolescente que quer decidir as próprias roupas e vai vivendo todo esse processo, e a gente acha que estamos diante de alguém que nós nunca conhecemos. Conhecemos, não apenas durante a gestação, não apenas durante a infância, mas principalmente em relação às vidas anteriores,
que é onde estão os nossos grandes problemas a serem superados. E aí, de novo, o que é educação? Se a gente for olhar as definições de educação que todos os filósofos, todos os pedagogos, todo mundo que pensa em educação, inclusive minhas definições de educação, podem dar, nós não chegaríamos a um consenso sobre o que ela é. A educação é para libertar, a educação é para punir, a educação é para o quê? De novo, o legislador, ele criou um conceito. E é interessante porque ele extrapola o que as pessoas poderiam pensar de educação, porque ele não coloca a educação como um conceito, ele coloca a educação como um direito. Então, na Constituição Federal, no artigo 205, é colocado lá, educação, direito de todos, dever do Estado e da família. Veja bem, se ele coloca o dever como sendo apenas uma obrigação do Estado, a gente pensa, o Estado aí pensando, né, governo federal, governo estadual, governo municipal. A gente estaria pensando que o quê? Poxa vida, então a educação é essa coisa da alfabetização, da escolarização, mas quando ele coloca isso também como um dever da família, vai além do processo da escolarização e entra em um conceito de socialização, aonde essa pessoa, na condição especial de crescimento, ela passa a ter uma visão sobre ela, que ela é alguém para o qual há um direito que objetiva que essa pessoa se torne alguém feliz. Todo direito que há numa Constituição, ela tem um objetivo, tornar aquela pessoa feliz, plena, capaz de realizar coisas. E na educação, que é direito de todos, se é direito de todos, é direito também nosso, tá? Não é só da criança, é direito nosso. E é também dever de todos nós. Todos nós devemos zelar para que esse direito seja cumprido por quem venha a querer a exigência do seu direito em sua vida. Será promovida com a colaboração da sociedade. Então, não se trata apenas de eu, como professor, zelar pela educação dos meus alunos, eu, como pai e avô, zelar pela educação de filhos e netos, mas eu, como um elemento da sociedade, zelar pelo direito de todos a terem acesso à educação. Educação nesse sentido que vai além da escolarização e abrange os conceitos de socializar aquela pessoa, torná-la capaz de conviver. E aí vai, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho. É interessante que quando ele coloca o preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho no mesmo ponto, ele está dizendo que é tão importante que a pessoa saiba conviver, como ela tem as condições de se sustentar. Porque quando uma educação, como está aqui colocado, ela é promotora de uma dignidade, o indivíduo ele sai da condição de ficar na mendicância, de ficar esperando que as coisas sejam feitas para ele, e ele assume a responsabilidade sobre a sua própria vida e passa a labutar, passa a ter um trabalho, passa a ter a possibilidade de uma condição digna. Mas tudo bem. Mas de qual educação falamos? Essa educação que nós conversamos, que nós falamos, ela é uma educação que tem que ser pensada. Por quê? Nós temos a possibilidade de pensar a educação apenas do ponto de vista da escolarização. Bacana, correto, certo. Nós podemos pensar na educação apenas no papel da socialização, fundamental. Mas há um outro lado do processo de educação que acaba não sendo alcançado pelas ideias e conceitos, que é quando, então, nós pensamos em dimensões da educação. E o que vem a ser a dimensão da educação, do processo educativo? Mais do que conceitos e pedagogias, o que eu estou fazendo para que essa pessoa alcance esses objetivos de estar preparado como um cidadão e estar preparado como um trabalhador? Quais são as dimensões
daquilo que nós estamos procurando. Então, nós temos aqui a dimensão materialista. Sempre que a gente fala materialista, as pessoas ficam arrepiadas, achando que é só coisa ruim. E quando a gente fala a dimensão espiritualista, todo mundo fica emocionado, só tem coisa boa. Não. Nem todo materialista é ruim, nem todo espiritualista é bom. O que vai tornar as pessoas boas são as consequências dos atos praticados. Existem ateus que são pessoas maravilhosas. Existem religiosos que são pessoas com muitas dificuldades. Então, nós não podemos acreditar que um título vai conferir dignidade para as pessoas. Um título é apenas um título e fica bonito para enfeitar a campa do cemitério. Aqui jaz doutor honoris causa, PhD, PhJ, PHY. A pessoa, para ler o nome do defunto, tem que ler 5.000 títulos e ver os livros que publicou, os trabalhos que fez. Nossa, que morreu foi Zé das Couves, né? Mas a gente se importa tanto com os títulos e, às vezes, isso não é o mais importante. Então, dentro de uma dimensão materialista, a explicação dos fenômenos da realidade, a partir de condições estritamente concretas e materiais. Cognoscibilidade. Eu fiquei uma semana treinando para falar essa palavra sem cair. Eu ficava com medo. Lá no Aristides tem um palquinho. Se eu errar a palavra, eu caio e vou ficar estorcado no chão. Então, cognoscibilidade, ou seja, a capacidade de aprender. A capacidade de aprender se dá por meio da razão ou lógica científica. E na dimensão espiritualista? Explicação dos fenômenos da realidade, que é igual. Eu quero explicar a realidade, mas aqui a partir de condições que transcendem o tangível. A cognoscibilidade se dá por meio da percepção extrasensorial e da intuição. A palavra extrasensorial acaba tendo, para nós que temos mais de 18 anos a 40 anos, uma ideia daquele Uri Geller. Quem riu é porque conhece. Quem não conhece, quem é Uri Geller? Que ficava na televisão entortando garfinho, entortando. Todo mundo lembrou que ele ficava com um garfinho torcendo, o garfinho quebrava. Quem não viu, procura no YouTube que deve ter. E aí, então, o Uri Geller ficava, a chamada PES, percepção extrasensorial. E todo mundo passou a acreditar que extrasensorial é tudo aquilo que é meio maravilhoso, sobrenatural, algo que só o Uri Geller fazia, ficava todo mundo tentando entortar os garfos em casa. Eu lembro que lá em casa a gente fazia isso. Meu irmão ficava com raiva, ele metia a mão, entortava o garfo e depois vinha a bronca porque estragou o garfo. Mas a percepção extrasensorial é uma percepção que vai além da estimulação dos sentidos humanos. Os 5 sentidos, eles são estimulados nessa percepção da dimensão materialista. Eu olho, eu ouço, eu percebo que se passa a minha volta pelo tato, posso sentir o gosto e o cheiro das coisas. Essa percepção extrasensorial não é o tal do 6º sentido, que era muito comum se falar antigamente. É quando eu sensibilizo a pessoa em um campo que vai além dos 5 sentidos. E qual é esse campo? Mais do que a intuição, a emoção. Na dimensão espiritualista, eu busco cativar a emoção do indivíduo, porque é na emoção que a gente vai conseguir resgatar a pessoa das suas dores e dos seus problemas. A intuição é quando eu pego toda essa minha emoção que foi despertada e a utilizo para entender os fenômenos da vida. O fenômeno da morte, explicado pela dimensão da educação materialista, vai ser dito como sendo a cessação da irritabilidade, que é uma condição do cérebro, e a sensação de movimentos do corpo, movimentos do coração, movimentos do pulmão. Parou ali toda a biologia daquele organismo, veio o fenômeno da morte. Pronto, acabou. Explicou do ponto de vista materialista o que é morte. Essa explicação está errada?
Não. Ela contempla a explicação que satisfaz a lógica, que satisfaz a razão, que satisfaz aquilo que a ciência explica. Mas dentro de uma dimensão de uma educação espiritualista, eu vou buscar, pela emoção, buscar não apenas entender o que é a morte, mas o sentido da vida. Porque quando eu entendo a morte, eu consigo buscar o sentido da vida. Então, nessa dimensão de uma educação espiritualista, eu busco sensibilizar a pessoa para que ela se sinta envolvida. E a partir do momento que ela se sente envolvida por todas essas coisas que estão ao nosso redor, as pessoas, elas usam da sua intuição para buscar entender aquilo tudo que está conosco. E aí é interessante que quando a gente apenas fala da dimensão materialista, falta alguma coisa. E também quando a gente fala apenas da dimensão espiritualista, falta alguma coisa. E o que falta? Exatamente o embasamento do conhecimento que a ciência nos dá, e como uma doutrina espírita, nós temos a base científica para explicar os fenômenos da vida, da sempre vida, e a gente consegue ir para a dimensão, aí muito mais do que uma dimensão espiritualista, uma dimensão maior e real da vida. Ou seja, na doutrina espírita, a gente associa esses dois conceitos, e esses dois conceitos associados ajudam a promover o homem a uma condição que vai além do tempo, do berço ao túmulo. Estende a prévia e vai fazer com que a gente entenda que a vida não termina. Ou seja, o tempo do berço ao túmulo ganha uma dimensão maior, exatamente porque dentro da visão espiritualista a gente consegue entender que algo de diferente acontece. E isso é tão sério, isso é tão importante, que as pessoas, mesmo que sejam de outras religiões, elas falam quando passam por algum problema: taquei pedra na cruz. As pessoas falam isso sem pensar. Se ela tacou pedra na cruz, não foi ontem. Foi há 2000 anos atrás. Mas como ela pode ter tacado pedra na cruz se ela nasceu em 78? É porque, então, naquele tempo do Cristo, ela estava viva. Se ela estava viva com o corpo em condição de pegar uma pedra e jogar na cruz, ela tinha noção daquilo que ela estava fazendo. E, sem perceber, ela fala de reencarnação. Porque tacar a pedra na cruz é para quem estava naquele tempo. E se ela está nesse tempo falando isso, é porque ela se vê naquele tempo fazendo aquelas ações. Porque uma pessoa que não é reencarnacionista não tem esse tipo de pensamento. Da mesma forma, as pessoas falam: vai ver que na outra vida eu não fui fácil. Então você admite a reencarnação. E a gente, às vezes, escuta isso até de freiras, né? Que elas não me escutem quando eu digo isso, mas eu já escuto: vai ver que em outra vida, né, a gente aprontou. Aí eu fico só com um risinho assim, entendendo. É isso aí, a gente está vencendo os passos, né? Mas é um barato a gente poder compreender que dentro dessa visão espiritualista da vida, a gente consegue atingir um ponto que a visão materialista não vai. Mas sem a base da visão materialista, a visão espiritualista não consegue se apoiar. Então, continuando. Se é um dever a educação e se é um direito a educação, como que a gente pode efetivar esse direito? Eu estou nesse momento querendo que a gente sedimente bem essa ideia materialista para que a gente possa deslanchar nas questões espirituais. Por quê? Porque sem que eu entenda que todo esse processo de educação ele é um processo que envolve direitos e deveres, eu não vou conseguir entender por que para um espírito reencarnado, vivendo a condição de infância, eu vou olhar para ele como alguém que é uma pessoa detentora de direitos. E na relação comigo, eu sou a pessoa detentora de deveres. E quando eu vou
vivendo isso, eu coloco as condições para que no processo reencarnatório, na minha próxima existência, eu me torne, então, a pessoa que vai ser a detentora desses direitos, convivendo com alguém que vai ser a detentora dos deveres, para que a gente vá progredindo como sociedade, progredindo como humanidade. Então, temos aí, é dever da família, da comunidade, família, a pessoa com a sua esposa, a esposa com seu marido, ou esposa com esposa, marido com marido, não nos interessa, a vida é a escolha de cada um, e o espírita não tem que ser fofoqueiro. O espírita tem que ser uma pessoa que olha para as coisas e entende, está tudo bem. Dever da família, da comunidade, que é quando as pessoas estão vivendo fora do eixo familiar, é o vizinho, é o amigo, pessoas que estão ali próximas, da sociedade em geral e do poder público, assegurar com absoluta prioridade. Pode parecer uma redundância falar de absoluta prioridade. Eu fiquei feliz da vida quando eu fiz 60 anos e eu vi ali a fila da prioridade. Vou para lá agora. Agora ninguém mais me pega na fila. Vou no mercado, fico só de olho, é naquela fila. Vou para lá. É a minha prioridade. Mas o que é absoluta prioridade? É incontestável que aquela pessoa tem aquele direito. Porque na prioridade, você tem mesmo ideia que você vai para essa fila de idoso? Você está aí todo bem, todo legal, né? Quem vê por fora não conhece por dentro. Você está aí todo bem, todo bacana, deixa lá a fila do idoso para os velhinhos, mas eu sou um velhinho. Eu tenho esse direito. É o meu direito, é a minha prioridade, mas a absoluta prioridade é incontestável que aquela pessoa tem aquele direito. Então, é com absoluta prioridade que esses direitos são assegurados às crianças, ou seja, é de maneira incontestável que essas coisas têm que ser protegidas para as nossas crianças. A efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, cultura, dignidade, respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Gente, o dia que nós efetivarmos todos esses direitos, nós já somos um planeta de regeneração. Somos. Porque esse é um objetivo da dignidade. Observa que se a gente conseguisse que as crianças que estão em situação de rua, população carente, que não consegue ter acesso a todas as coisas que os nossos filhos e netos têm, se a gente conseguisse que todo mundo tivesse tudo isso, nós estaríamos vivendo em um planeta de regeneração. Em um planeta que faz com que a gente se sinta bem e não tenha vergonha ou a dor no coração de ir numa loja comprar algo para um filho ou para o neto e, quando sai com um embrulho na mão, se depara com a mendicância vestida num corpo infantil e a gente fica ali se sentindo mal. E é bom que nos sintamos mal, sabe por quê? Porque já mostra que o nosso coração está sendo mexido. Porque antes a gente passava por aquilo e nem te ligo. Mas hoje o nosso coração fica constrangido em ver aquela situação e a gente tenta fazer o que for possível para remediar aquela dor daquela pessoa. Mas quando a gente chega nessa condição, é porque então o nosso planeta ele se melhorou. Mas como que o planeta melhora? Porque nós nos melhoramos. Não são as rochas, não é a qualidade da água, não é a qualidade do ar, não são as coisas que nos circundam em termos de construções que vão melhorar. Não é porque eu passei a usar uma nova técnica ambiental que gasta menos recursos do meio ambiente. Beleza, isso é muito bom, mas nada disso adianta se quem ocupar esse espaço é um espírito empedernido na prática do erro. Porque a melhoria do planeta vai se dar pela melhoria do indivíduo e pela melhoria das relações desse indivíduo com o outro, dentro dessa visão
de família, comunidade, sociedade em geral, tentando preservar e preservando o direito da criança. Mas, Marcelo, por que essa preocupação sempre com a criança? Porque a criança, sendo estimulada a ter uma vida digna, ela vai impactar positivamente pelos próximos 40, 50, 60 anos. Qualquer um de nós que tenha entrado na doutrina espírita aos 60 anos, aos 80, o impacto disso na encarnação daquele indivíduo vai ter um impacto positivo no processo de desencarnação, preparando uma vida futura, mas em termos pessoais ele vai aproveitar 20 anos, 30 anos daquele conhecimento e vai ser útil à sociedade como um espírito atuante durante 20, 30 anos. Mas quando uma criança ela é educada dentro desses padrões éticos e morais que a doutrina espírita acredita que é o verdadeiro, que é o melhor, essa criança vai impactar positivamente ao longo de 50, 60, 80 anos, porque ela vai estar carregando para todas as suas relações esses objetivos de vida e vai entender que se ela teve seu direito respeitado por alguém que cumpriu um dever, ela vai passar a ser a executora do dever para garantir também o direito daquelas outras pessoas que estão ali necessitadas. E aí a gente muda, sai do ciclo vicioso e entra no ciclo virtuoso. E como que a gente pode efetivar esse direito? Primazia. A palavra primazia faz com que a gente olhe aquela criança, aquele jovem, numa condição de estar em primeiro lugar, numa condição de estar recebendo. Veja bem, não é um privilégio, é um direito. Privilégio é uma deturpação das nossas relações quando a gente acha que tem privilégio. Quando alguém fala, a fila de idoso é um privilégio. Não, é um direito, porque nós passamos 60 anos fora daquela fila e fizemos as ações todas necessárias, inclusive nos mantendo vivos, para que a gente possa exercitar esse direito. Então, direito não é privilégio, direito é direito. Primazia é quando a percepção desse direito assume um lugar de importância na nossa vida e eu passo a querer que ele seja cumprido. Precedência. Precede o direito dessa pessoa aos meus direitos pessoais, porque eu entendo que na condição específica de criança, talvez ela não saiba como esperar o tempo. Claro que haverá aqueles que digam, mas se a criança não for educada a saber esperar, ela nunca vai respeitar ninguém. Se ela for uma criança respeitada nessa precedência, ela vai entender que vai chegar o dia dela de estar no segundo lugar da fila, de estar no terceiro lugar da fila. Mas se ela nunca for respeitada e sempre tiver que lutar por esse primeiro lugar, ela nunca vai entender que o outro também tem direito a estar nesse primeiro lugar e ela pode ficar no segundo, terceiro, quarto, quinto lugar de uma fila, que isso não significa desqualificação. Significa cumprir direito, significa cumprir regras, regras de proteção a esta mesma criança. Preferência, de novo, preferência no atendimento, preferência no socorro, preferência em todas as situações que aquela criança se coloca em risco e a gente tem que preferencialmente ajudá-la a sair daquela situação para que ela possa ser efetivamente socorrida. E entender a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. E esse detalhe, pessoas em desenvolvimento, que o legislador colocou no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é fundamental. Por quê? Porque se fala que está em desenvolvimento, é porque a gente espera que ela não fique para sempre naquela situação. E qual é o desenvolvimento esperado da criança e do adolescente? Que ele se transforme em um adulto. Mas veja bem, fisicamente, eu posso não fazer nada por aquela pessoa que ela vai tornar-se um adulto. O tempo vai passar para ela. Ela vai deixar de ter 1 ano, vai passar a ter 2, vai passar a ter 5, vai passar a ter 15, vai passar a ter 25. O tempo não para e vai carregando com seu carrossel as dores, as alegrias e as dificuldades.
Mas quando eu entendo que aquela pessoa está em desenvolvimento, eu vejo que ela vai sair de uma condição e ir para outra porque desenvolveu-se. E o que é desenvolver? É estar numa condição melhor do que aquela que foi inicialmente observada ou vista. Quando então eu entendo que essa criança ela está na condição peculiar de desenvolvimento, eu entendo então que ela vai passar por processos de mudança e de transformação que vão além da mudança e transformação física e atingem aquela dimensão espiritualista. Porque se eu apenas vejo aquela criança como alguém que vai crescer, eu estou vendo isso aqui, ó. Vai crescer, razão e lógica. Vai tornar-se adulto, razão e lógica. Mas se eu olho essa criança dentro de uma visão espiritualista, ela vai crescer, sim, com razão e lógica, mas também com o treino dessa emoção para perceber o mundo que a cerca. Mas quando eu não faço isso, eu estou criando pessoas que não se sentem respeitadas. E o que acontece com a pessoa quando ela não se sente respeitada? Ela não respeita. Quando a gente passa a respeitar a criança como um sujeito do direito e a gente se respeita também como um sujeito do dever, essa relação se completa. E o complemento dessas relações vai fazer com que aquela criança entenda: eu sou respeitada nas minhas peculiaridades. Fui respeitado quando tinha 1 ano, quando tive 10, quando tive 15, quando estou com 21, e vou respeitar também nas mesmas condições. Mas, se essa criança não se sente respeitada, como que ela vai respeitar se ela não teve esse aprendizado? Porque esse é o grande processo de educação. Então, entender a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Isso está no artigo 5º e artigo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu recomendo que todo evangelizador leia, que toda escola de evangelização leia, estude. É fundamental que nós tenhamos Kardec dirigindo essas nossas orientações para tudo dentro de uma casa espírita, principalmente no processo de evangelização. Mas é fundamental que a gente entenda que esse processo de evangelização, ele cumpre essa questão que fala sobre, voltar aqui, essa questão da percepção extrasensorial e da intuição. Educar amorosamente para que a pessoa se entenda como um espírito imortal e, a partir daí, ele se perceba não apenas como alguém em desenvolvimento físico, mas alguém também dentro de um contexto maior do desenvolvimento espiritual. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Por hábito, lá na casa, lá no Deolinda Amorim, eu rompo as regras e quem quiser perguntar, pode perguntar, levanta a mão. Mas como eu estou na casa dos outros, eu tenho que respeitar as regras. Mas, olha, se alguém não aguentar e quiser fazer a perguntinha, levanta o dedo, eu finjo que o Edson não está vendo e respondo, tá? Mas, tendo dúvidas, pessoas, por favor, perguntem no final, tá? Infância e educação do espírito. Aí a gente começa a entrar na possibilidade de pensar tudo aquilo do Estatuto da Criança e do Adolescente, todas as questões da lei, dentro da dimensão espiritualista que a doutrina espírita nos dá. E por que a dimensão espiritualista da doutrina espírita ela é diferente da dimensão espiritualista que outras doutrinas religiosas, com muita dignidade, nos passam? Porque elas acreditam apenas no processo encarnatório e a consequência disso em função de um céu ou de um inferno ou de um purgatório. Respeitável. Mas nós vamos além. Não porque sejamos melhores, mas é porque a gente detém mais informação. E determos mais informação nos coloca numa responsabilidade de não guardarmos essa informação para nós. Isso nos obriga a ter a ideia de que nós devemos falar isso para todos.
Ah, mas Marcelo, eu já li que a doutrina espírita não está preocupada em proselitismo religioso, não está preocupada em encher uma casa ou isso, aquilo. Tudo bem, mas a doutrina espírita ela está preocupada em ser divulgada, acima de tudo, pelo exemplo do espírita. E é o exemplo do espírita que vai fazer com que a doutrina espírita seja reconhecida. Uma amiga muito querida, a Doris, e o Roberto, já desencarnado, o Roberto, eles foram passar um Réveillon num hotel, numa pousada, e lá perto da meia-noite, estava tudo montado bonitinho, o chapéu lá bacana, as mesas. Veio uma chuva e um pé de vento e começou a derrubar as coisas. Aí os garçons começaram a correr, as pessoas foram se protegendo e a Doris e o Roberto foram ajudar os garçons. Aí aquela confusão toda, um garçom perguntou, vocês são espíritas? Aí ela respondeu, sim, somos. Sabia, porque vocês ajudam. Veja bem, uma função simples. Ih, está caindo aqui, vamos correr todo mundo, pega lá. Ah, eu vou me proteger. Tem esse direito. Óbvio. Mas eles entenderam que, além do direito, eles tinham um dever de poder ajudar aonde fosse possível. E eles foram lá ajudar e conseguiram salvar os salgadinhos, os docinhos e tudo mais. Ficou legal isso, né? E aí conseguiram passar o Réveillon nas melhores condições possíveis para aquele momento. Então, o que é o espírito? Porque, afinal, se estamos falando do processo de educação na infância do espírito, o que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. Pergunta 76 do Livro dos Espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E é interessante que a gente veja o seguinte, todo mundo sempre fala, né? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ela é marcante, porque Kardec pergunta, que é Deus? Aí todo mundo faz aqueles discursos bonitos, né? Tá vendo? Ele não quer saber o que ele é, ele não quer saber a forma, ele não quer saber para que time ele torce, ele quer saber o que é Deus. Ele quer descobrir a essência, que é Deus. E ele faz essa mesma colocação do que, quando ele pergunta, que é espírito? Que definição se pode dar dos espíritos? Ele colocou o mesmo grau de importância que ele deu para querer saber sobre Deus, ele deu esse mesmo grau de importância para saber sobre espírito. Porque se ele pergunta o que é o espírito, ele está já partindo de um pressuposto que o espírito é alguma coisa. Mas ele, como um bom educador e como um bom pesquisador, ele quer saber a essência, que é espírito, que é o espírito, que é Deus, que definição se pode dar dos espíritos. E é interessante que fala sobre isso, princípio inteligente do universo. Algumas pessoas confundem, achando o seguinte, mas espera aí, esse princípio é porque ele está no início, o que é isso? Mas não é Deus que é a inteligência suprema e causa primária? Faz uma confusão. Quando fala de princípio, está dizendo que é o que detém a condição de fazer a coisa acontecer pela inteligência. O princípio. Como a gente fala, né? O princípio de alguma coisa, o princípio de uma substância química, não o principal, mas a essência. É uma essência que detém inteligência que está presente no universo. Mas vamos pensar uma coisa. Como é que os espíritos eles são criados? Simples e ignorantes, né? A gente já sabe disso. Então, beleza. Ele é criado simples e ignorante. Aonde que o espírito passa a sua infância como espírito? Após a criação. Aonde? Eu não lembro onde eu fiquei, mas fiquei em algum canto. Então, a infância do espírito, ela não se dá na Terra. Porque nós aqui estamos numa condição já que não temos mais a simplicidade e a ignorância. Nós já temos uma complexidade e já temos conhecimento. Nós não vivemos mais a infância do espírito. Essa infância se deu em algum outro canto que a gente não lembra, eu pelo menos não lembro, onde é que foi e tudo mais. Então, nesse caso, quando fala sobre a infância, não é a infância do espírito no sentido evolutivo do espírito recém-criado,
mas de uma infância que se caracteriza por um corpo que expressa determinadas características, mas não é de um espírito infantil. É de um espírito que tem as características e as condições iguais a um espírito de um adulto, só que envergando um corpo infantil. Então, nós não podemos esquecer que, quando a gente fala sobre educação, do ponto de vista do espiritismo, pensando na infância do espírito, não é um espírito com atitudes infantis, mas um espírito que está naquela condição peculiar do seu corpo em crescimento e que é um sujeito objeto do direito na relação de outro sujeito que é o objeto do dever. Não é um espírito na fase infantil do seu crescimento espiritual. Não. É um espírito que já tem alguma carga de conhecimento. Então, nós somos os seres inteligentes da criação. Como que você educa seres inteligentes? Você não vai educar seres inteligentes fazendo propostas desinteligentes. Você tem que propor coisas que façam com que esse espírito ele possa melhorar a sua qualificação e a sua capacitação. Você não pode propor a esse espírito que já vinha endividado, com erros lá do pretérito, em relação às coisas que teve que fazer ou fez por escolhas, que ele continue a aprender com os mesmos estímulos, as mesmas ações. Se nós entendemos que, como partidários de uma doutrina que é progressista, que é evolucionista, nós não podemos educar os nossos filhos, os nossos netos, as nossas crianças, com os mesmos argumentos do passado. Porque o que acontece com isso? Eu não proporciono a ele as condições de evoluir. Eu tenho que realizar propostas novas para que essa pessoa, na sua condição peculiar de crescimento, que reencarnou, teve aquele suave esquecimento, vou aproveitar e encher essa pessoa com informações novas para que, na hora em que vem o processo da adolescência e toda aquela soma de hábitos do passado tenta reassumir aquela individualidade, vai entrar em choque com as informações que ele recebeu como criança, e aí é a situação interna do espírito em processo de crescimento, entendendo o que vai ser legal. Eu continuar tendo essa atitude bacana, positiva, proativa, e continuar recebendo o carinho de todo mundo, ou eu tentar me rebelar de tudo isso e ficar numa condição de tristeza e abandono. Então, nós devemos insistir com coisas novas para que nós possamos permitir que esse espírito adquire novos hábitos. Senão, o que eu estou fazendo? Qual é a minha responsabilidade na relação com as crianças, com os jovens? Não é educá-los a partir dos mesmos enganos do passado, mas é propor novas ações que os façam querer modificar o seu hábito, o seu comportamento. Se a gente se matricula no curso de costura e todo dia a professora ensina o mesmo ponto cruz, não vou mais lá. Todo dia a mesma coisa. Me matriculo no curso de gastronomia. Vou lá todo dia, a professora só me ensina a fritar ovo. Queria fazer um negócio diferente, mas só fritar ovo, não quero, não vou mais voltar lá, e sai do curso. Se eu entro num curso de inglês, só aprendo o verbo to be, eu abandono, porque eu me canso, e aí o me cansar faz com que eu me rebele, e eu me rebelo com que instrumentos? Com os instrumentos do passado. Porque eu não sei coisa nova, não me foi ensinado nada diferente, não me foi dado aproveitar o momento das relações para que eu aprendesse coisas melhores. Então, eu vou me rebelar usando o quê? Os meus hábitos do passado. Vou me rebelar usando os meus argumentos do passado, porque não aproveitaram aquele momento em que eu era uma criança dócil, bonitinha, bochechinha, cabelo encaracoladinho, fazendo coisas legais, para me estimular coisas diferentes
emoções novas, ao invés de ficar cantando, tirei o pau no gato, mas o gato não morreu, que é algo que eu cantava quando era moleque. Caraca, há 60 anos o gato está tomando paulada. Será que já não é hora de mandar parar de atirar o pau no gato? Aí tem agora, né? Não atire o pau no gato, porque isso não se faz. O gatinho é nosso amigo, não devemos machucar os animais. Cara, isso muda. Isso muda porque eu estou passando para essa criança o quê? Cara, não dá para fazer isso com gatinho, nem com cachorro, nem com passarinho. Ensino a não violência. Mas se eu continuo vivendo esse mesmo hábito do passado, o que eu estou propondo para essa criança como argumento? Eu tenho um pedaço de pau, ali tem um gato, vou atirar o pau no gato. Acabou. Mas se eu aprendo que eu não devo atirar o pau no gato, eu vou ter um pedaço de pau, ali tem um gato, mas eu vou colocar o pau ali e vou fazer um carinho no gato. Pronto. Mas se eu não me envolvo também de emoções novas, qual emoção eu vou poder passar para o outro? Porque o que acontece? A relação de educação é uma relação de contato. E como que pessoas inteligentes, e não sou eu que digo isso, são os espíritos superiores, eles dizem para nós que nós somos esse princípio inteligente. Negar isso é burrice. Então, nós somos esse princípio inteligente. E o que nós fazemos com toda essa potencialidade de inteligência que a gente tem dentro de nós? Não é que está à nossa disposição como algo que está fora. Está dentro de nós como um elemento que eu posso aperfeiçoar a partir de práticas. Mas se eu só fico vendo documentários que mostram Jack o Estripador matando pessoas na Inglaterra, qual vai ser o instrumento que eu vou ter na hora de ter uma discussão com alguém? Eu vou descortejar, porque é o que eu aprendi. Mas se eu vejo biografia do Dr. Bezerra de Menezes, aí todo mundo chora. Filme Nosso Lar, todo mundo se emociona. E por que a gente chora? Porque a gente se emociona. Porque há elementos em nós que conseguem linkar, conseguem ligar com essa coisa boa. Mas se a gente não coloca isso dentro da gente, o que vai nos puxar? O Jack Estripador. Percebe? Que a gente tem que começar a mudar também os nossos hábitos para que a gente possa ajudar a mudança de hábitos daquela pessoa que nós temos o dever, nós somos a pessoa objeto do dever, convivendo com alguém que é objeto do direito. É até 9 e até 9 horas, caraca. É. Bom, só tem mais 9 para passar, rápido. Espero, né? Vai no seu tempo. Oi. Pode ficar um pouquinho? Ah, tá. Olha, ele deixou, tá? Ele está aqui escondidinho, dizendo, pode passar um pouco, mas eu prometo que não vou demorar muito, não. De forma geral, quais são as características do espírito? Está colocado na obra espírita. Individualidade dos seres extracorpóreos. Imortais. Sua existência não tem fim. Gente, nós não somos eternos, eterno é Deus. Nós somos imortais. Há um conceito muito bonito que a gente fica assim, perdendo algumas horas tentando entender, e vale a pena. Deus existe desde todo o sempre. Aí você fica imaginando, o que é existir desde todo o sempre? É ser eterno. Mas como que é isso? A nossa mente não consegue contemplar, porque a nossa mente ela é imortal. Nós tivemos o início. A partir daí, nunca mais deixaremos de existir. Mas Deus existe desde todo sempre. Então, nós somos imortais, eterno é Deus. Somos envolvidos pelo perispírito, somos criados simples e ignorantes, todos os espíritos estão sujeitos às mesmas leis divinas
que nos impulsionam ao progresso espiritual. Gente, não são todas as 8 bilhões de almas encarnadas aqui na Terra. No espaço reconhecido pela ciência, que é um espaço de mais ou menos 14 bilhões de anos-luz, com mais ou menos 70 septilhões de corpos estelares, tudo isso povoado de espíritos, fora o universo que a gente não consegue contemplar, porque o Hubble não vai além disso, porque o Hubble é um aparelho que foi criado por mentes compromissadas com o planeta de provas e expiações e que não conseguem ter inteligência capaz de criar novos mecanismos de engenharia para enxergar mais longe. Então, essa mente compromissada com a lei divina que nos dá a possibilidade de pensar, mais ainda compromissado com provas e expiações, consegue botar um espaço de 14 bilhões de anos-luz. E, nesse espaço, a lei divina é a mesma para todos. Isso é de uma consolação, porque eu crio no meu coração uma certeza. Deus não me ama menos do que Ele ama ao Cristo. Ele ama igualmente a Ele e a mim, e a nós. O problema é o quanto de amor que eu dedico a Ele. O problema não está na relação dele comigo, está na relação minha com Ele. Então, nesse espaço de 14 bilhões de anos-luz, todos os espíritos são tratados da mesma forma. Isso é consolador. Por quê? Porque não tem ninguém entrando pela janela no mundo espiritual. Não tem. Isso é muito importante. Sendo individualidades extracorpóreas, como é que eu vou educar o espírito? Porque a questão é essa, educação do espírito. Como que eu vou educar um desencarnado? Só na reunião mediúnica. Então, todo dia eu vou ter que incorporar alguém para alguém educar, para ficar nesse processo 24 horas por dia? Não. Como é que se dá, então? Pela reencarnação. E o que é reencarnação? Como a maioria de nós já somos espíritas, nós entendemos que o processo de reencarnação é aquela condição que o espírito ele assume um corpo de carne para cumprir aquilo que lhe é devido em termos de progresso. Mas a reencarnação nós podemos entender como um instrumento. A reencarnação não é um ato apenas. Reencarnei. Não, reencarnação é um instrumento. E esse instrumento, ele tem por objetivo algumas coisas e ele serve a algumas leis. Serve a lei do progresso, serve a lei de justiça, amor e caridade, serve a lei de sociedade e serve a lei da perfeição moral. Então, ao encarnarmos, nós estamos não apenas executando uma ação, peguei um corpo para mim, peguei um corpo para chamar de meu, mas eu estou ligado a processos maiores que eu não entendo, mas que são projetos ligados à lei do progresso. Da lei do progresso eu entendo. Reencarnei de um jeito, vou desencarnar melhor. Mera ilusão. A gente vai desencarnar um pouquinho melhor, né? Melhor não, né? Numa escala de 0 a 10, a gente reencarna no 0 e desencarna no 1. Bom, uma galera aí muito esforçada vai no 5. Os tops no 7. A massa espírita está no 1,5, 2, né? 2 só quem é da coordenação aqui da Semana Espírita, né? Aí no 2. Como consequência da reencarnação, o que a gente vai ter? A aplicação prática da lei de causa e efeito no planejamento reencarnatório. Eu vou planejar uma nova existência tomando por base esta lei de causa e efeito que vai fazer com que a gente estabeleça os planos gerais de uma reencarnação, marcando os pontos principais de familiaridade, possibilidade de empregos, as questões que envolvem doenças ou não, e tudo isso se dá em função do quê? Desse planejamento reencarnatório. Vai me dar também a chance de, pela encarnação, superar os equívocos do passado, os enganos, os erros. Algumas pessoas gostam de pesar a mão
e falar palavras difíceis e duras, né? Ah, porque fulano cometeu tantos crimes no passado. Gente, fico pensando que a humanidade no passado era só feita de criminosos. Porque todo mundo reencarna para superar os crimes do passado. E cadê o mocinho da história? Não tem. Só tem criminoso. Eu não gosto da palavra criminoso, da palavra crime. Eu gosto da palavra equívoco. Sabe por quê? Um crime, para a gente superá-lo, primeiro que a gente não supera. A gente é penalizado. E quando a gente tem um equívoco, o equívoco a gente supera pela aprendizagem. Então, os equívocos que nós cometemos no passado são superados nessa atual existência pela aprendizagem que a gente consegue ter. Porque se tivéssemos cometido os crimes, dá a impressão que a Terra é um grande presídio do qual a gente só sai daqui de que maneira? Pior do que quando a gente entrou. Porque ninguém sai do presídio anjinho depois que entra, infelizmente. Progresso espiritual. Então a reencarnação vai me dar uma chance de rever os meus enganos, rever os meus equívocos, rever os meus erros. Mas se eu não tenho quem me oriente, se eu não tenho quem seja objeto do dever para me estimular dentro daqueles conceitos de vida digna, como que eu, uma pessoa reencarnada com 5 anos, que sou objeto do direito, vou poder evoluir? O que acontece com o espírito quando reencarna? Fica sujeito às leis físicas do planeta e às condições sociais, econômicas, culturais, salubres e políticas da sociedade em que esteja inserido, vírgula, nunca por punição, sempre por estímulo a que nós nos melhoremos. E também, quando a gente reencarna, a gente passa a ser identificado como alma, né? Na introdução do Livro dos Espíritos tem uma discussão bem interessante das 3 acepções do termo alma, e a gente entende que alma é um espírito encarnado. E o que é um espírito? É uma alma desencarnada. É apenas um conceito. No dia a dia, você é alma ou você é espírito? Não sei, deixa eu ver. Se eu não passei pela parede, eu sou alma. O dia que eu bater e passar, eu virei espírito, não percebi. Então, nós somos almas. E o que a gente educa é uma alma, um espírito que está reencarnado, passando pelo constrangimento da matéria e passando por aquele suave esquecimento, esperando que alguém diga a ele: filho, você é alguém digno de ser amado. Aí aquela alminha vai se transformar em uma pessoa legal, vai virar uma alma bacana pra caramba. Afinal, educamos alma ou espírito? Educamos um espírito reencarnado, que traz consigo uma gama de experiências que, dependendo dos valores da sociedade, deverão ser reforçados ou estimulados, cabendo aos responsáveis essa percepção e ação. Se eu sou responsável por filhos, por netos, eu tenho que ter uma percepção de quais os valores que ele traz, que eu vejo nas brincadeiras, que eu vejo nas ações, que eu vejo no modo como ele age e reage, e o que eu devo estimular, o que eu devo propor mudanças. Não, meu filho, você não pode chegar e pegar o brinquedo do teu amiguinho. Você tem que dividir. Aí tem sempre aquela galera que fala: você está educando teu filho para ser um retardado, porque ele vai apanhar de todo mundo, vão roubar o brinquedinho dele, porque meu filho vai para a escola para aprender a bater. Cada um com seus valores. Cada um com seus valores. E a gente tem que entender que está tudo bem. Sabe por quê? Porque essa pessoa vai crescer. Nós vamos crescer. E porque estamos nesse processo de crescimento, nós temos que aprender a respeitar, mesmo que nos doa. Mesmo que a gente se sinta um bobo na história. Mas eu prefiro estar ao lado dos bobos e ter uma atitude correta, coerente com o que eu acredito ser a doutrina espírita, do que estar ao lado dos espertos e aí enfiar os pés pelas mãos e depois me arrepender numa próxima vida, tendo que reencarnar numa condição de extrema dificuldade, e aí os meus direitos não vão ser respeitados, porque eu não soube respeitar os direitos alheios. E aí vemos, ao encarnar em função do torpor causado pela gestação, do choque com a matéria do corpo, e ao esquecimento passado, fica fácil, entre aspas, para os responsáveis,
conseguir introduzir novos hábitos e atitudes que vão servir de molde ao comportamento. Esse fácil está entre aspas, porque vai depender também do que eu, como responsável por aquele jovem, por aquela criança, tenho como valores adquiridos. Se eu, na minha infância, não me podaram, eu vou ser um adulto que não vou saber podar. Se na minha infância não me estimularam ao amor, ao respeito, ao carinho, eu vou ser um adulto que não vou saber respeitar, amar e acarinhar. E é complicado isso. Nossos filhos são espíritos. Tem um livro muito bacana que fala isso, né? Nossos filhos são espíritos. Na verdade, todos nós somos espíritos. Não são apenas os filhos. São os pais também. E porque todos nós somos espíritos, educar é uma relação entre imortais. Percebe como isso ganha uma dimensão muito maior? Porque não se trata de educar alguém, trata de educarmos-nos na relação entre imortais. Os imortais, quando se educam, eles entendem que cada um tem um momento em que pode trazer a palavra ou a peça ou o conceito mais importante para esse grande jogo que é viver. Nós entendemos que não é apenas o adulto na relação que tem a responsabilidade e tem o conhecimento capaz de resolver problemas. Porque na medida que a gente vai reencarnando, a gente reencarna com menos equívocos e com mais acertos. E talvez na minha relação com algum adulto, eu talvez perceba algum erro e eu possa, como um espírito que apenas ocupa um corpo infantil, poder opinar e dizer alguma coisa que faz a pessoa, caraca, eu não tinha pensado nessa questão, não tinha pensado nessa possibilidade. Então, educar é uma relação entre imortais, que se buscam e se auxiliam na senda do progresso. A relação da educação se dá pelo convívio de todos com todos. No artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente, fala sobre isso. Criança é responsabilidade coletiva. Como? Facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Se isso não tivesse escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, essa frase, essa ideia, esse conceito, ele cairia perfeito como uma resposta dos bons espíritos a Kardec, se ele perguntasse, como devemos educar? E o espírito respondesse isso, estava todo mundo emocionado. Olha aqui que o espírito falou sobre o que é esse educar, o que é esse projeto de reencarnação. Mas é uma lei. É uma lei humana, onde nós que somos objetos do dever, temos que estimular isso na criança que é objeto do direito. E olha que só, que interessante. A responsabilidade circunstancial da maternagem, da paternagem, o que é isso? Nós somos pais e mães por uma circunstância de um projeto reencarnatório. E é circunstancial, porque eu vou desencarnar e numa outra vida posso vir a tornar-me filho, avô, pai, mãe, neto de alguém de hoje. E as relações se modificam e se engrandecem. A responsabilidade circunstancial da maternagem e paternagem consciente no quadro reencarnatório, onde hoje somos as mães e pais e amanhã seremos filhas e filhos dos que criamos, não nos livra desta mesma responsabilidade. Responsabilidade é para quem é responsável. E aí, então, como os pais, nesse processo, podem falhar? Desconsiderar o exemplo. Ele não liga se ele é exemplo ou não para os filhos. Ignorar os filhos. Distanciar-se física e emocionalmente. Desconhecer sonhos. Desinteressar-se de projetos. Facilitar acesso à opulência e educar no preconceito. Essa é a regra do erro. Quero fazer com que o meu filho ele se perca totalmente na vida, porque eu não estou nem aí para ele,
vou fazer isso. Eu perco a chance. Por outro lado, como os responsáveis podem acertar? Fiz aqui uma malandragem, observa que é tudo igual. O quadrinho não muda, o quadrinho da pergunta não muda, o que muda é o conteúdo. Como pode falhar, como pode acertar. O que muda é o conteúdo, não são as circunstâncias ao nosso redor. É o que eu faço com o que eu recebo na relação de imortal com outro imortal. Pode ser o ombro, mão e coração. Conhecer a pessoa que ela ou ele é. Aproximar-se o quanto possível. Sonhar juntos. Construírem futuros. Estimular a caridade. Educar na empatia e no respeito. Se eu faço o meu papel, mas o filho não aproveita nada disso, é um problema dele. E está tudo bem. Mas como assim, Marcela, está tudo bem? Porque eu fiz o meu papel. Eu cumpri o meu papel como alguém que é objeto do dever. Se o outro não aproveitou, cara, é lamentável. A vida vai se encarregar de educar. E a vida não no sentido da punição. A vida, dentro do conceito maior do planejamento reencarnatório, vai fazer com que ele ganhe, em uma nova existência, as condições de passar por novas situações que experimentem nele a atitude que o faça refletir sobre aquilo tudo que ele não aproveitou em termos de respeito, apesar de ter tido todas as chances. Ações práticas de qualidade e quantidade de tempo. Não substitua a relação de vocês por aplicativos. Não seja e não permita que seu filho ou filha sejam avatares. Aqueles bonequinhos, né, que a gente cria para poder colocar nas redes sociais, nós não podemos ser avatares na vida dos nossos filhos e netos. E não podemos permitir que eles sejam avatares nas nossas. Somos pessoas. Façam comida juntos. Partilhar alimentos é a forma saborosa de dizer que ama. E, gente, não precisa ser, vou fazer um bife Wellington, vou fritar aqui aquelas coisas complicadas do Masterchef. Não. Vem aqui, vamos aqui botar uma água para ferver, vamos aqui fazer um miojo, vamos aqui fazer coisa assim, fica aqui do meu lado enquanto eu faço isso. Deixa eu ficar do teu lado enquanto você faz isso. Pega para mim ali o sal, pega para mim ali o óleo. Bota para participar, para saborear, né? O companheiro é alguém com quem a gente divide o pão. Companes, companheiro. Ouça as suas lágrimas e chorem juntos as perdas, mas valorizem a alegria. Mesmo que a sua seja uma família monoparental, ela é família. Orgulhe-se disso. Quando meu filho veio morar comigo, ele tinha 11 anos, isso em 2002, hoje em dia ele já está um inteligente velho, porque é ofensivo dizer que alguém virou burro velho, né? Então ele é um inteligente velho. E aí, quando ele veio morar comigo, ele tinha lá os 11 anos dele. E éramos só nós dois. E eu ficava indignado, porque algumas pessoas vinham falar comigo, Marcelo, que pena, né? O Filipe está sendo criado sem família. Eu tinha que me concentrar muito em Kardec para não voar. Aí eu ficava, não, essa pessoa está equivocada. Aí eu peguei a Constituição, falei, meu filho, olha só, está vendo aqui? Família é a comunidade formada por um dos genitores e seu descendente. Então, nós somos família, tá? Nós somos família. Porque a gente tem um conceito de achar... E pior, achar que porque o filho ele é criado só com a figura masculina, ele vai ser uma pessoa meio bruta, meio ogro, né? Não, foi criado pelo pai, por isso que ele solta a rota toda hora. Não, porque é como se o pai fosse um deseducador e fosse um criador de ogros. E a figura materna, com todo respeito, carinho e amor, ela seria só representante da fraternidade, do amor e do carinho. Não. Há homens que educam no afeto.
E há mulheres que não conseguem segurar a onda da maternagem. E está tudo bem, porque são coisas da vida. E para a gente poder terminar, todos nós, quem tem 18 anos há mais tempo, já ouviu falar de Vinícius de Moraes. E ele tem um poema, que eu trouxe só um pedacinho dele, que é esse. Filhos, filhos, melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-los? É o poema chamado Poema Enjoadinho, do Vinícius de Moraes, e eu espero que a nossa conversa não tenha sido enjoadinha nem enjoadona, e agradeço a vocês terem aqui me escutado todo esse tempo.